Conta-se a história que numa fazenda, um dia o rato viu quando a dona da fazenda estava armando uma ratoeira. E o rato entrou em desespero. E ele saiu correndo pela fazenda em busca de ajuda para solucionar aquele problema dele, que era ele estava correndo risco de vida. Uma ratoeira. E ele foi até a galinha, explicou o que estava vendo, mas a galinha disse para ele: olha, rato, eu gosto muito de você, mas o problema é teu. Eu, infelizmente, não posso fazer nada. O rato, não se dando por satisfeito, correu até o senhor porco e explicou também o problema. Só que o senhor porco também disse a mesma coisa. Olha, senhor rato, o problema é o do senhor. Infelizmente, eu não posso fazer nada. O senhor é muito inteligente, o senhor vai arranjar uma solução para o seu problema. E o rato, um pouco decepcionado, ele disse: não, ainda tem a minha amiga vaca e eu vou buscar ajuda com a minha amiga vaca. E chegou e explicou toda a situação, só que a amiga vaca também lhe deu uma resposta negativa. A vaca disse: olha, seu rato, gosto muito do senhor, o senhor é meu amigo, mas esse problema o senhor vai ter que resolver sozinho. Eu não posso fazer nada nesse momento. E o rato foi para sua casa totalmente decepcionado. Acontece, pessoal, que numa noite, naquela fazenda, não havia energia, somente candeeiros. A dona da casa ouviu a ratoeira disparar. E ela, impaciente, foi lá na ratoeira, mesmo tudo escuro, e foi pegar a ratoeira para levar para um lugar que tivesse mais iluminação. O que tinha pegue ali naquele momento? E quando ela pegou na ratoeira, a cobra lhe deu uma picada. A cobra estava viva. Estava presa, mas estava viva. E aquela mulher, ela foi picada pela cobra e o veneno começou a fazer efeito. Ela começou a adoecer. Devido à sua enfermidade, ela ficou de cama. E o seu marido teve uma excelente ideia. O seu marido pensou o seguinte: bom para pessoas doentes, pessoas que estão passando momentos de enfermidade, muito bom seria se eu fizesse uma deliciosa canja de galinha para ela. E o marido foi até o galinheiro, pegou ali a galinha, justamente aquela que se tinha negado ajuda, e matou a galinha e fez uma deliciosa canja para a esposa, para ver se ela se recuperava. A esposa não se recuperou. Ela continuou a adoecer. Foi necessário o marido ir buscar alguns parentes distantes para lhe ajudar a tratar da sua esposa que estava enferma. Os parentes vieram e o fazendeiro, ele viu que tinha que alimentar todas aquelas pessoas e matou o senhor porco para poder alimentar aquelas pessoas. A mulher continuou com a sua enfermidade e ela não resistiu e ela veio a falecer. E ao morrer aquela senhora, veio todos os parentes dos lugares mais distantes, vieram para o velório, para o sepultamento. E aquele fazendeiro disse: para tanta gente assim, eu vou ter que matar a vaca. E matou a vaca para alimentar todas aquelas pessoas. Qual é a lição dessa história, pessoal? A lição é que quando nós convivemos na coletividade, o problema de um é o problema de todos. Todos ali falaram que o problema era do rato, mas a dona, ao ser picada por uma cobra, o problema passou a ser de todos. A galinha, o porco e a vaca morreram. O que nós aprendemos com isso? É que quando nós temos alguém que faz parte da nossa coletividade, ou seja, da família, ou do trabalho, ou de uma igreja, o problema de um é o problema de todos. A gente tem que procurar estar próximo,
a gente tem que procurar ajudar, a gente tem que procurar sentir a dor do nosso próximo. A gente tem que ter empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Se o outro está passando um problema e você pode, de alguma maneira, ajudar, você tem que procurar ajudar. Você tem que ter empatia com aquela pessoa. O grande problema é que nós nunca nos colocamos no lugar dos outros. A dor dos outros parece que é muito distante para nós. E não é assim. A gente tem que sentir a dor do nosso próximo. Paulo, ele vai dizer numa das suas cartas, se um está sofrendo, toda a igreja sofre com ele. Se um está se alegrando, toda a igreja se alegra com ele. É assim que deve ser a nossa vida em coletividade. A unidade é fundamental para que nós venhamos ser mais fortes. Quando há unidade, uns sentem o problema dos outros, uns se esforçam pelos outros, uns se alegram pelos outros. O importante é que todos venham a alcançar o objetivo que, no final das contas, é de toda a coletividade. Isso é tão importante que o próprio Jesus Cristo, ao invés de andar sozinho, que ele poderia muito bem fazer tudo sozinho, ele preferiu andar em coletividade. Ele chamou 12 discípulos para andar mais ele. Assim, ele poderia deixar um legado, assim ele poderia construir uma história, e assim ele fez. Da mesma maneira na nossa família, da mesma maneira na nossa igreja. Como é bom nós caminharmos com os outros, como é bom nós sentirmos o apoio dos outros. Que você guarde essa história, que você possa refletir e tirar lições para ter uma vida muito melhor. Eu sou o pastor Flávio Neres. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para nós. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.